Olá, você que acompanha o Jornal Correio Sudoeste. Está começando mais um programa Várias Variáveis. Hoje temos aqui a alegria de receber a psicóloga junguiana Gabriela Barbosa Palos. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui, participar desse programa que é muito importante. Gabriela, nós entendemos que cada ação humana é determinada por uma grande soma de motivos. Quais foram os principais motivos que levaram você a escolher a psicologia como profissão e como missão também, né? Sim, uma coisa acompanha a outra, né? Eu costumo falar que eu tenho uma vantagem, né? Porque eu sei o quão difícil é esse processo de escolha de uma profissão para uma pessoa. Eu acompanho esse momento também, né, na vida externa. Mas eu nunca pensei em outra coisa. Eu nasci de 6 meses e meio. Então a ansiedade, ela me acompanha na minha existência. A terapia em si, ela fez parte da minha vida desde muito nova. Desde os 4, 5 anos eu já comecei no processo terapêutico. Então é como se já tivesse inserida em mim. E eu poder ter a prática e o conhecimento teórico e prático dessa profissão, desse olhar com o outro, que foi tão importante para mim. Então sempre foi algo... Nunca foi nunca teve outro momento, entendeu? Entendi. Outra escolha. Exato. E você atende crianças no seu consultório? Eu atendo a crianças acima de 7 anos acima ali. De 7 anos. Quais são os maiores desafios no atendimento com crianças? Olha, o atendimento infantil, ele é muito lúdico, né? Costuma, às vezes, as pessoas acharem que é só brincadeira. É um atendimento mais leve, mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade muito grande. Para mim, a maior dificuldade seria essa questão de lidar com o além da criança também. Porque a gente não pode olhar a criança só por ela, né? A criança é a sociedade ali também, são os pais, a família que acompanha, a escola. Então, um movimento onde eu trabalho 1 hora com a criança na semana precisa de uma continuidade significativa no restante. E às vezes a questão do olhar da família sobre uma expectativa em cima daquela criança, num comportamento esperado ou não esperado. E, enfim, esse seria das questões mais... o empecilho maior, assim, sabe? Em relação ao atendimento infantil. E uma pergunta até que eu deveria ter feito antes, mas faço agora. Para quem não entende, quando a gente diz psicóloga junguiana, explica isso. Psicóloga junguiana, por eu ter feito uma especialização numa abordagem, né? Na psicologia a gente tem as áreas de abordagem de trabalho, e a minha analítica junguiana, que segue Jung, que é um pai da psicologia analítica, e enfim, então a gente fala que o meu processo de trabalho segue a linha criada por ele na psicologia profunda, certo? Posso explicar um pouquinho também sobre essas questões do inconsciente, porque se a gente olha a pessoa, a gente olha a psique dela por completo em camadas ali, né? Então, na psicologia junguiana, a gente olha o ego, mas a gente olha o inconsciente, como esse inconsciente influencia nas decisões e na nossa vida em geral. Isso exige tanta sensibilidade da profissional, né, Gabriela? Porque não é uma coisa assim, por exemplo, eu vou cuidar do corpo, tá? É uma realidade material, física. Sim. Eu posso ver, eu posso tocar, eu posso examinar, pedir exames, né? Existe a palpação médica, né? A fisiologia, a anatomia. Agora, cuidar da alma,
e ter essa capacidade intuitiva para enxergar isso que se passa no profundo. E além desse, e exatamente isso, e além desse ponto, como o ser único que cada um é mesmo, né? Então, não tem muitas vezes as pessoas chegam mesmo na terapia pedindo uma receita de bolo mesmo. E muitas vezes pessoas vendem receitas de bolo psicológicas. Mas o olhar onde a gente está frente a frente com uma pessoa, com as suas individualidades, com as suas questões de uma vida inteira, tem que ser uma coisa com muita cautela, com muita humanidade mesmo, muita escuta e cuidado. E você acredita que as pessoas estão entendendo cada vez mais e até melhor o tempo do processo psicoterapêutico? Por quê? A gente vive numa época de respostas imediatas. Eu quero para ontem, não é? Exato. E a gente entende que para dor de alma não existe alívio imediato. Você percebe que os seus pacientes estão percebendo isso ou ainda não? Eu vejo no início esse movimento ansioso, esse movimento que a gente vive realmente, né, na sociedade como um geral. Então, no início, quando se depara na terapia, ainda mais se nunca teve um contato antes, a solução é: eu preciso para agora. Até no agendamento, eu preciso para agora, eu preciso para hoje. E aí, com o tempo, a gente consegue colocar essa questão de vamos se dar esse tempo também, né? Vamos respeitar essa dor, esse sofrimento. Até porque se a gente vamos colocar uma solução, um tapa-buraco, logo esse buraco pode ser destampado novamente, ou enfim, outras coisas colocadas no local. Então, é importante nesse mundo tão rápido a gente ter um momento sequer para olhar com muita cautela para o que acontece, porque a vida é uma mesmo, né? E muito individual. Então, é esse. E aí a psicoterapia para esses aí pacientes que entenderam, ela se torna algo então libertador e inesquecível, né? Libertadora. Né? A psicoterapia, ela é libertadora, né? Ela é libertadora. E é inesquecível. Né? Exato. E assim, é libertadora, é inesquecível, é extremamente importante, é dolorida, muito dolorida. A gente tem essa questão de falar terapia para todo mundo, e assim, até um certo ponto é para todo mundo mesmo, mas a pessoa tem que estar disposta, muito disposta a olhar para esses pontos, porque a maioria das vezes a gente não tá, né? Então, é um momento essencial ali na vida de uma pessoa, mas ela precisa estar preparada para isso também. E aí, diante deste dolorido, você encontra alguns pacientes fugitivos de si próprios? Claro! Que desistem da terapia. Isso até a gente faz, né? Mas sim. E assim, eu acho que cada um tem seu processo mesmo, né? Às vezes a gente, olhando para isso que você remeteu, me lembra até questões de atendimento infantil mesmo. Isso é algo que acontece muito. A gente começa um atendimento infantil com uma queixa X e a criança tem uma evolução e depois tem uma queda até chegar uma estabilidade, e nessa queda, às vezes os pais já retiram a criança do acompanhamento por achar que não tá dando certo, ou na melhora, primeira melhora, naquela primeira mudança, não, então já tá tudo bem. Então, nossa, foram ótimo mês de sessão e pronto. Então, assim, existe muita fuga, até porque a gente olha para coisas que dói, e a gente tem um movimento de vida de fugir de coisas mesmo. Então, isso acontece muito mesmo. E eu vi também, pesquisando seu Instagram, você colocou ali algumas postagens muito corajosas e muito bonitas de você cuidando de sua avó. No processo demencial, não é isso? Isso, minha avó tá em processo de demência mista, tanto por questão da diabetes e pressão alta, quanto a doença de Alzheimer em si.
Minha avó é luz ainda, sabe? Assim, eu sou neta única também, por parte do meu pai, da paterna, né? Que é dela. Então, eu faço de tudo ali por ela também. Mas ela tá nesse processo. E ali você está ensinando a gente a cultivar a ética do saber cuidar. Pelo menos essa foi a mensagem que eu entendi. Uhum. Como é que é cuidar da avó? É difícil, né? Quando a gente olha pra gente ali também, né? E tenta transparecer essa questão também um pouco profissional. Mas a minha avó, ela me ensinou muito nesse processo também, sobre essa questão de tempo, de paciência, de cuidado, de escuta. Porque, assim, a minha avó, eu falo num dos vídeos, que ela cuidou de todos mesmo, assim, do sogro, da sogra, dos cunhados, enfim. E agora, quando chega esse momento dela não cuidar e ser cuidada, também é um momento difícil para ela, mesmo que ela não tenha muita consciência às vezes. Mas pra gente olhar ela como uma pessoa dependente um pouco e escutar várias vezes a mesma história, não é coisa de meia hora escutando, é coisa de um dia inteiro escutando uma história repetitiva ou uma ação repetitiva de limpar alguma coisinha, horas e horas, e tá ali e escutar e conversar e acolher, porque é isso que ela é agora mesmo. E é ela ali também, né? A gente precisa ser humano, saber cuidar do envelhecimento também, né? É um processo triste, que muita gente tem medo, cautela, mas tem uma beleza também em volta disso, que é muito, muito significativa de participar, né? Bom, aí eu penso em duas palavras: bondade e carinho, né? A gente nota isso no teu contexto familiar, em que muitos dos seus familiares, incluindo sua avó, conseguiu passar isso para vocês, demais familiares, bondade e carinho. E você também passa isso, com toda certeza, para os seus pacientes. O que você nota na reação dos seus pacientes quando você consegue passar? Claro que o profissionalismo, sim, a técnica, a arte, a psicoterapia, mas também essa bondade e esse carinho. Eu percebo que as pessoas, elas procuram cuidado mesmo, sabe? Procuram um olhar... Só de você parar e escutar, saber escutar, porque tem uma grande diferença entre estar presente ali fisicamente e escutar realmente aquela dor, ou o que seja, não precisa nem ser necessariamente uma dor, né? Mas escutar aquela pessoa gera uma desinflamação, gera eu estou presente aqui, né? Eu estou pertencente a algo, tem alguém... Eu não estou sozinho. Porque a solidão é uma coisa social mesmo agora desse nosso mundo que atrapalha muito mesmo. Então, assim, só esse tempo... Eu passo 50 minutos com uma pessoa por semana e... para direcionar o assunto da forma que a pessoa quiser trazer, enfim, mas esse momento, é uma coisa trabalhada e adquirida também, né? Porque a gente precisa saber muito separar o que é nosso, o que é do outro, a responsabilidade sobre não solucionar, porque a gente não soluciona nada, psicólogo não tem o poder de solucionar nada, não tem a cura para nada. É realmente se a pessoa sente que tá andando no meio de uma caverna, eu sou só a luzinha que tá ali com ela. O caminho é dela, a escolha é dela, eu só sou essa presença. E a gente é ser humano, e ser humano falta isso mesmo às vezes. Mas é esse ponto. E mesmo no meio de uma escuridão, o vagalume faz diferença, né? Faz diferença. Exato.
Gabriela, por que você acha que o ser humano atualmente anda tão desequilibrado internamente? Eu acho que são um conjunto de situações mesmo, tá? Mas a gente vive num mundo onde as cobranças de ser, de ter, de existir de uma certa forma, de agir de uma certa forma, tá muito grande. Então, principalmente até questões de redes sociais, de comparação. Então, você precisa ser uma pessoa que age de tal forma. E as pessoas, elas têm esse movimento para tentar se encaixar mesmo. Fora as outras questões individuais de cada um, né? Situações da vida que acabam acontecendo, tristezas, porque a vida é uma onda de coisas boas, ruins, frustrantes ou não, enfim. Mas esse movimento até do mundo hoje, ele proporciona um pouco mais essa queda, né? Esse sofrimento existencial mesmo. E o mundo está muito barulhento, isso que você está dizendo. Isso, exatamente. Qual é a importância do silêncio? O silêncio na realidade, eu acho que é o ideal pra gente conseguir esse equilíbrio. E quando eu falo em silêncio, é porque a gente vive nessa correria. É um momento no dia onde você senta com você mesmo para tomar um café, onde você para fazer uma coisa com você, ou pode ser um momento na terapia, né? É o parar, porque ninguém é máquina mesmo, e a gente vive nesse movimento onde parece que a gente né? Mas não é muito prejudicial. Fora as questões, muita gente tentando brigar, competir entre si. Eu trabalho sempre cada vez mais, trabalhando mais em casa. Se você ficar em casa um dia descansando, vendo uma série que você gosta, você já não foi produtivo, porque você viu que teve gente que foi fazer um curso, não sei aonde. Então, a nossa mente tá nesse movimento mesmo. Olha, você acredita que nessa dimensão mais íntima do nosso ser, nós temos de fato um espírito inabalável? Um espírito inabalável? Eu acredito que não é que a gente seja inabalável. Eu acredito que a gente sim é abalável, muito bem abalável, mas a gente tem uma capacidade de equilíbrio gigantesca. Então, eu acredito nessa capacidade do ser humano. E eu acho que o que a psicologia junguiana faz, que é o ideal, que a gente coloca como objetivo, é a individuação, né? É a gente chegar ao máximo de conhecimento sobre quem a gente é verdadeiramente. Sendo coisas boas e ruins, porque a gente tem um combo completo, né? Não dá pra falar que a gente é perfeito, porque ninguém é mesmo. Então, assim, não acho que seja algo inabalável, mas que a gente tem uma capacidade de reestruturação. E aí é todo esse movimento onde a gente tem paciência e um olhar com o outro e um cuidado com a gente mesmo também, para que nesses momentos que a gente desequilibre, a gente não afunde tanto. A gente afunde, a gente olhe, mas a gente se reerga também. Parece que o ser humano está em busca mesmo disso, né? Desse processo de restauração. Sim, exato. E a gente vive em busca do melhor, só que aí às vezes a gente encontra algo ruim aqui na gente e aí a gente dá uma desistida nesse pois ponto. Ou empurra debaixo do tapete, mas é importante olhar também. Essa tua fala me fez lembrar em 2013, quando o então Papa Francisco esteve no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele deu entrevista para um jornalista e o jornalista tentou passar para o Papa uma visão pessimista da realidade e o Papa respondeu assim: uma árvore que cai
faz mais barulho do que uma floresta que cresce. E curioso que essa floresta imensa que cresce, né? Cresce silenciosamente. Então ela se abala, né? Tem ali o processo dos abalos, vamos dizer assim, mas tem essa restauração, tem esse crescer, essa continuidade. A psicologia usa uma expressão, você me corrige aí se eu estiver errado, que é congruência, é isso mesmo? Congruência. O que seria? Na psicologia... No conceito geral de psicologia, o indivíduo estar congruente, o que é isso? Em equilíbrio. Equilíbrio. Então nós temos essa dimensão corpo-alma, né? E estamos nessa busca por essa equilibração. Isso, o que a gente fala sobre o ideal seria realmente esse equilíbrio entre os dois, né? Entre a existência psíquica e o corpo, né? Então... É um processo, né? Eles costumam falar que a única pessoa que conseguiu foi Jesus Cristo, né? Mas a gente caminha para esse momento. Outra coisa que o pessoal também fica muito interessado, Gabriela, é a questão dos sonhos. Tá. A gente trabalha. Tem significado? Não tem? Tem importância? Não tem? Vou prestar atenção nos sonhos ou não? O que eu faço quando eu sonho? Eu sempre falo, preste sempre muita atenção. Eu gosto muito de trabalhar os sonhos. A gente tem que pensar que os sonhos, eles fazem parte dessa camada do inconsciente, certo? E eles ultrapassam, às vezes de uma forma bem distorcida, mas é como eles conseguem fazer esse caminho para nossa consciência, para mostrar o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui onde a gente não vê. Então, o que está incomodando, ou o que está nos gerando algo que está atrapalhando a gente aqui. Então, o que a gente faz? A gente olha para eles, a gente não pesquisa na internet, porque não tem também uma receita de sonhei com tal coisa, isso é tal coisa. É muito individual. Muito individual. Então, assim, eu costumo trabalhar compilados de sonhos, nem é um sonho só. Então a gente vê um compilado dos sonhos, vê o sentimento que gerou aquilo, vê o quão intenso aquele sonho é ou não. E pra gente treinar, é muito bom anotar os nossos sonhos. Anotar os sonhos. Isso. A gente anota, nisso a gente consegue lembrar mais deles. E a gente trabalha em terapia. Nessa história de sonhos aí, olha o que você me fez lembrar. Uns livrinhos, Ri, Xi, se não me engano o terceiro é It, não sei, não tenho certeza. Tá. Eu me lembro que o autor, mencionando a importância dos sonhos, ele falou assim, olha, é como se fosse um rio que você olha, você está vendo agora aqui de fora, não tem peixes. Mas tem peixes. Aí você joga o anzol com a isca lá. Então seria mais ou menos essa parte que você falou do inconsciente. Isso. Por isso, precisamos dar essa importância. Exato. É exatamente isso. Exatamente. E eu devo olhar para o meu sonho e interpretar dentro das minhas limitações. Com o olhar de que aquilo que foi sonhado é literal, é simbólico ou as duas coisas? Difícil, hein? Jung fala às vezes o sonho é o que é. Às vezes. É que é muito subjetivo mesmo. Sim. Tem sonho que é o que é. A gente pode olhar de uma forma não tão literal, mas tudo muito a gente trabalha com simbólico mesmo. Né? Então, pode ser e pode não ser, vou deixar em aberto essa questão, mas a gente vai só conseguir ter uma resposta. Por isso que é importante mesmo a terapia nesses momentos, porque às vezes os sonhos, eles vêm assim, às vezes tem coisas incomodando a gente no nosso dia a dia, uma ansiedade que tá atacada, ou enfim, e a gente não tem uma resposta mesmo. Não, eu estou ansiosa por conta disso ou por conta daquilo, a gente não sabe, e às vezes o sonho ele pode trazer algo
que dê uma ideia do que está acontecendo ali dentro da nossa cabeça. E o ser humano, no caso aí, o teu paciente tão distraído, né, com as ocupações, obrigações, preocupações, não percebe essas coisas. Não percebe. Daí a importância de você, a psicóloga, de ajudá-la a enxergar essa parte dele. Imagina, as pessoas trabalham das 7 às 6 da tarde, vamos colocar. Chega em casa exausto, ocupado, com uma cabeça que carregou muita coisa o dia inteiro, vai dormir. O descanso é o sono. Às vezes a resposta de algo, não como uma coisa mística, mas ela aparece ali mesmo, e é importante a gente olhar, né? Porque que naquele dia específico a sua mente colocou em sonhar com aquele coisa específica, com aquele objeto em específico, e não outro. Entendeu? Então, assim, é importante a gente saber olhar para isso. Ô, Gabriela, e o sono reparador, tão defendido pelos médicos? Certo. O sono reparador é importante para o corpo. É importante para o O corpo. sono reparador é importante para a mente? Também. Porque uma coisa é sempre vinculado com a outra ali também. Sempre vinculado. Sempre vinculado com a outra. É importantíssimo. A gente trabalha com o psíquico, mas a gente realmente precisa ter o básico do... Quando a pessoa chega para mim num desespero muito grande, eu uso até uma frase que eu aprendi com a Karina, que é uma psicóloga, professora minha de uma das pós, e ela ensinou isso, assim, nessa questão de... Quando tudo tá muito, a gente tem que lembrar do comer, do beber e do respirar. E eu vou acrescentar o dormir também ali. Mas é isso, sabe? Então a gente tem que fazer o básico de existência humana. E aí a gente consegue também olhar para o psíquico de uma forma mais concreta. Puxa vida, Gabriela, que conversa boa. E você citou aí professora sua. Você é professora também? Olha, eu não... Precisa se tornar. Você explica tão bem aí as coisas todas. Uma coisa que eu tô nesse processo, mas tô me especializando para isso e Vai chegar lá. Vou chegar lá. Vai chegar lá. Muito bem, olhando para essa câmera aqui, como mensagem final, Gabriela, diga para as pessoas por que, em alguns casos, é importante sim passar por psicoterapia. Olha, porque a gente precisa se dar uma chance mesmo, sabe? De se conhecer, de se pertencer ali a algo pela gente mesmo. Então, se cuidar e ter um momento seu onde você só tenha o que evoluir, vale a pena. Então, assim, se dê essa chance, se dê esse momento para que você se conheça cada vez mais e, enfim, estou à disposição também qualquer coisa. Dê essa chance a você. Gabriela Barbosa Palos, muito obrigado pela sua participação muito aqui no Correio Cast. Várias variáveis. Tchau, pessoal.